Olá. Este vídeo pretende orientar os profissionais das equipes de saúde da família, juntamente com os profissionais da equipe de saúde bucal, a preencher o Plano de Ação para a Qualidade, o PAQ, que é do programa Quais APS. Então, o primeiro recado importante é saber que para iniciar o PAQ na plataforma, as equipes devem ter já realizado, terminado e submetido a autoavaliação. Então, ele só pode ser iniciado a partir da finalização do preenchimento do instrumento, né, com os 48 padrões, que é a autoavaliação. Então, como vocês podem preencher o PAQ, né, na plataforma? Vamos lá. Então, em caso vocês tenham dúvidas como acessar a plataforma ou como fazer a avaliação, eu estou deixando na descrição desse vídeo aqui os links para vocês acessarem os vídeos correspondentes, ok? Mas vamos falar diretamente do PAC. Então, acessei novamente, terminei a autoavaliação, acessei novamente a plataforma. Esta aqui é a visualização que vocês têm com os dois recados. Então, clicando aqui do lado de fora. Então, temos aqui novamente a identificação, a página inicial do acesso das equipes, ok? Então, vamos vir aqui, menu principal, segundo ciclo, já fizemos a autoavaliação, vamos iniciar o PAC, tá? O primeiro passo do plano é selecionar os padrões para, então, definir quais serão as ações que vocês vão formular para melhorar a qualidade da APS na UBS de vocês, na equipe de vocês. Então, primeiro passo, clicar aqui no PAC, segundo ciclo, PAC, selecionar padrões. Novamente, esta aqui é uma tela, é um campo de orientações de como vocês devem preencher este plano de ação, né? Então, qualquer dúvida pode voltar aqui para esse cabeçalho e pegar o texto, tá? Com orientações com relação à seleção dos padrões. Todas as equipes devem escolher, no mínimo, 6 padrões, tá? E acho que já é uma quantidade suficiente. Caso tenha alguma equipe que queira escolher mais padrões, não tem problema, mas vocês têm que escolher, no mínimo, 6 padrões. E a orientação para esses padrões é a seguinte: vocês necessariamente, obrigatoriamente, precisam escolher algum padrão relacionado às doenças crônicas, ok? Então, padrão relacionado à hipertensão, padrão relacionado à diabetes, lembrando que esses são temas que estão ligados ao Acordo de Gestão Local, o AGL, tá? Então, temas de alta sensibilidade e prioridade. Então, um padrão relacionado a doenças crônicas. O outro padrão deve estar relacionado ao tema do câncer de colo de útero, de prevenção de câncer de colo de útero, né, da execução do ciclo patológico ou a vacina, tá? Então, primeiro padrão crônico, segundo padrão citopatológico ou vacina. O terceiro padrão deve estar relacionado às temáticas inclusas no plano de regionalização de cada região. Vocês não vão encontrar os marcadores do PRI, né, assim como tem de vulnerabilidades e AGL, esses marcadores não estão na plataforma. Esses padrões serão, o cruzamento desses padrões com o plano será ofertado para vocês então identificarem, né, quais padrões estão relacionados ao plano regional. Então, esses 3 padrões obrigatórios, um padrão que tenha o marcador de vulnerabilidade, que aí está bem explícito, né? Tanto na autoavaliação vocês viram que estava lá um marcador vermelho escrito vulnerabilidades, então ao menos um padrão com esse marcador, e por fim, 2 padrões de completa livre escolha, né? Não importa, vai ser escolha da equipe. Recapitulando, então, obrigatoriamente 6 padrões, tá ok? Vai ficar mais claro no decorrer desse vídeo. Então, lembrando que sim, estamos aqui na fase de selecionar os padrões. Quando vocês rolam para baixo a página, aparece aqui, aparecem aqui todos os 48 padrões que vocês preencheram na fase de autoavaliação, certo? Então, essa aqui é uma lista com todos os 48 padrões que vocês tiveram na autoavaliação. O que vocês precisam aqui é selecionar os 6, lembrando da regrinha que eu falei antes, um de crônicos, outro de vacina ou citopatológico, um relacionado ao plano regional, um relacionado às vulnerabilidades e 2, né, de livre escolha. Então, para selecionar aqui, vocês vão ter, então, a descrição do padrão, né, a dimensão e subdimensão que eles estão encaixados. Se ele está relacionado, né, com algum grau de vulnerabilidade, o grau dele e
a nota que vocês atribuíram na fase de autoavaliação, ok? Então, como esse aqui é uma simulação, para esse padrão, na fase de autoavaliação, né, a escolha foi nota 1. Percebam que aqui tem um box que vocês podem ticar para selecionar, ok? Então, para selecionar os padrões, vocês vão clicar aqui, beleza? Então, lembrando, vão escolher os padrões, lembrem-se das regras do 6 e selecionem aqui os padrões que vocês querem escolher para criar ações, certo? O próximo passo, então, vocês vão aqui, ou vocês podem ir até o final da lista e clicar em avançar, ou podem vir aqui no menu principal em editar pack, beleza? Então, foram selecionados os padrões lá, e eles devem aparecer aqui, ó. Os padrões que foram selecionados naquela tela, eu vou até excluir alguns para aparecer 6 aqui, ok? Vou tirar alguns para aparecer menos. Então, os padrões que foram selecionados nessa fase de selecionar padrões devem aparecer aqui na fase de editar o pack. Então, estão aqui, certo? Todos os padrões que foram selecionados. O que vocês precisam fazer agora aqui? Em suma, vocês precisam descrever qual é o problema que vocês querem enfrentar relacionado ao tema desses padrões que vocês escolheram e quais são as ações que vocês vão fazer para tentar resolver esse problema, para tentar melhorar o cuidado relacionado a essa temática. Então, vamos pegar aqui o primeiro, tá? O padrão escolhido foi as equipes realizam cadastramento da população. Eu clico aqui em P de problema, certo? E vou inserir um problema. Então, qual é o problema? Qual é a fragilidade? É falta de horário para fazer o cadastramento. Tá? Hipoteticamente, muito rápido, para ser só didático. Então, eu escrevi o problema aqui, ok? Vocês podem inserir um outro problema, vocês podem apagar. Então, apaguei. Pode inserir um novo problema, tá? Pode ter quantos problemas quiserem, mas orientamos para que sejam mais sucintos para melhorar a capacidade de resolução, ok? Finalizado o problema, vocês podem salvar, né, e aí voltar à tela anterior, ou já ir direto para as ações. Então, eu vou escolher aqui essa opção salvar e seguir diretamente para as ações. Beleza. Chegamos nessa tela aqui, então, tá? Onde é que vocês vão inserir as ações que vocês pretendem fazer? Vem aqui nessa parte de editar, clique em cima desse ícone de um lápis verde e vocês vão inserir as ações. Então, por exemplo, se o problema é falta de horário para cadastrar a população, a ação pode ser realizar um mutirão de cadastros na comunidade, ok? Quais são as atividades necessárias para desenvolver essa ação? Reparem que para cada campo, vocês têm aqui um ícone de interrogação, onde vocês podem passar o mouse e aí vai descrever o que é isso. Então, no caso aqui, atividade é o que deve ser feito para cumprir a ação, o detalhamento da ação. Que atividade vocês pretendem fazer? Então, por exemplo, para fazer essa ação, articular com o Conselho Local de Saúde, ok? Vocês pretendem também, além disso, reservar o espaço da igreja, tá? Então, vocês colocam as atividades que vocês precisam para fazer essa ação que vocês colocaram aqui. Aqui vocês descrevem quem vai ser o responsável por essa atividade, tá bom? Pode ser o ACS, pode ser o enfermeiro, quem quer que seja. E, neste campo, vocês vão colocar a data que vocês pretendem concluir a ação. Então, aqui, por exemplo, se a ação é um mutirão, então, que data que vocês pretendem colocar um mutirão? Duas informações importantes sobre este campo, tá? A data limite para vocês colocarem aqui é março de 2024, ok? Então, se vocês colocarem aqui, por exemplo, no dia 23 de abril de 2024, aparece já a informação de que o prazo limite é o 31/3, tá bom?
Mas essa é uma questão importante. Não dá para ter nenhum prazo para além de março. Porém, nós gostaríamos também de induzir que algumas ações tenham prazo no máximo até outubro. Por que isso? Porque é quando nós vamos partir para a fase da avaliação externa. E aí nós vamos finalizar a fase do PAC e passar então para a fase da avaliação externa. Então serão congeladas as ações do PAC, tá? Então, para contar os pontos na certificação, na nota final da equipe, né, no critério de execução do plano de ação, isso será avaliado até outubro. Então, orientação importante: procurem colocar ações que tenham prazo até outubro. Mas se vocês acham que tem ações que são mais constantes, mais perenes e querem extrapolar um pouco, não tem problema. O importante é que vocês mesclem. Como são 6 padrões e no mínimo seis ações, então vocês podem colocar umas mais para frente, outras até outubro, ok? Então, seguindo, muda o prazo aqui, coloco uma data, né, de 20/8/2023, ok? Então a data já tinha sido uma data cadastrada aqui, mas então, só para ficar certo, 29/9/2023, ok? Então está aqui a data. E aqui vocês vão colocar, por exemplo, se vocês precisam de algum recurso. Lembrete, é importante, é fundamental que vocês pensem em ações que vocês tenham maior governabilidade, ou seja, maior capacidade de executar sem depender de terceiros. Porém, sabe-se que para algumas ações vocês vão depender de alguns outros recursos que não só de vocês, né? Que vocês não têm governabilidade total. Por exemplo, se a gente for pensar no mutirão, precisa então proteger a agenda da equipe. E quem vai garantir essa proteção da agenda vai ser a gerente, tá? Então, eh, a gente precisa que a gerente autorize, por exemplo, que esse mutirão seja feito, ok? Um exemplo. Então, no caso, se esse recurso que vocês vão precisar, aqui vocês vão precisar também, por exemplo, de um carro de som, para avisar a comunidade, tá? Vamos supor que o carro de som vocês conseguem articular com o Conselho de Saúde. Então, o provimento desse recurso foge da governabilidade da equipe, né? Nesse caso, o carro de som não, porque a equipe consegue. Mas proteger a agenda depende do gerente, da gerente, tá? Então, vocês vão clicar aqui que, ó, para esse recurso aqui, eu vou depender, né, da instância superior, tá? Então, cliquei aqui. Por que que vocês fazem isso? Porque sempre que vocês precisarem de algum recurso que não dependa só de vocês, essa informação vai subir. Ela vai chegar para o gerente, de forma que aí cada gerente e a gente vai ter um mapeamento global de quais são os recursos necessários e que recursos são esses, né, para quem, quem é o responsável por esse recurso, ok? Então fica registrado essa informação na plataforma e no quadro de maneira geral, beleza? Então, aqui nós temos proteger a agenda da equipe, preciso do gerente, cliquei aqui. No caso, para as regiões leste e centro-sul apenas, vocês vão responder se essa ação está relacionada à planificação. Para as outras regiões que não a leste e centro-sul, vocês vão clicar em não, ok? Se isso aparecer para vocês. E por fim, vocês vão colocar qual é o status dessa ação. Como vocês vão estar elaborando o plano agora, vocês não começaram a executar nenhuma ação. Então, vocês vão colocar aqui ação não iniciada. Porém, no decorrer do tempo, né, depois que vocês enviarem o plano, que vocês começarem a executar, a pôr em prática essas ações, vocês vão ter que voltar na plataforma para atualizar essa informação. Vocês ou já iniciaram ou já concluíram, tá? Lembrando que é isso que conta ponto na certificação. Vocês colocarem aqui, atualizarem, né, o status da ação da plataforma, caso vocês já tenham iniciado ou executado, beleza? Então, isso aqui é importante também. Aqui vocês têm um campo que vocês colocam que, caso vocês não tenham conseguido executar a ação, qual é a justificativa, beleza? Então, aqui vocês terminando todo esse procedimento, vocês vão salvar a ação. E aí aparece essa informação atualizada aqui, certo? Então, esse é o exercício que vocês precisam fazer. Essa é a forma que vocês precisam seguir para concluir o plano de ação. Lembrando que aqui eu abri para um padrão apenas, tá?
Vocês precisam fazer isso para todos os 6 padrões que vocês selecionaram. Para finalizar, lembrando, né, o prazo por hora para as equipes é até o dia 9/6. Vocês precisam finalizar tanto a autoavaliação quanto o PAC até dia 9 de junho, certo? Qualquer dúvida, se esse vídeo não conseguiu esclarecer, procurem um apoiador ou apoiadora da região de vocês. Então, novamente, muito obrigado e até breve.